Alô, meus queridos irmãos, pastor Moabel. E hoje vou falar sobre a igreja de Esmirna, que está em Apocalipse capítulo 2, a partir do versículo 8, que diz: E ao anjo da igreja que está em Esmirna escreve: Isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras, e tribulação, e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que hás de padecer, eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, não receberá o dano da segunda morte. Palavra de Deus. Meus queridos irmãos, o Senhor Jesus Cristo queria falar à igreja. E João era um apóstolo que servia a Deus, andou com Jesus, ele tinha intimidade com o Mestre. E o imperador, com medo, encerrou João na ilha de Patmos, um lugar deserto, onde só havia criminosos. E lá Jesus Cristo apareceu a João e pediu que ele escrevesse 7 cartas às 7 igrejas. A primeira foi Éfeso e a segunda foi Esmirna, que agora estou falando sobre ela. Esmirna significa mirra e tinha a função de perfume e era também para ungir cadáveres. Esmirna era um cheiro suave. E neste lugar era uma cidade de ciência moderna. E era o principal porto da Ásia que ficava em Esmirna. Era uma das cidades mais leais a Roma. Era considerada a cidade mais bela da Ásia, chamada de Coroa da Ásia, e considerada rival de Éfeso, que também era uma grande cidade. E nesta igreja, neste local, nesta cidade, havia a igreja de Esmirna, a igreja do Senhor Jesus Cristo. E foi uma cidade que enfrentou a morte. Foi reconstruída no ano 600 a.C. E foi destruída e reconstruída no ano 200 a.C., digo. A outra era depois de Cristo. Então, uma coisa muito interessante. 50 anos depois desta carta, o bispo da cidade de Esmirna era Policarpo. Não era desses bispos que ficam milionários, ladrões, vigaristas. Não, ele era um servo de Deus. E era cobrado sempre que o povo desse voto de prosperidade ao imperador. Essa prosperidade que hoje eles falam vem de lá. Porque todos esses, eles têm alguma ligação com o demônio. Eles não estudam, não oram, não jejuam. Eles nem entendem que estão sendo vitimados pelo diabo. Eles não entendem isso. Mas eles querem o dinheiro do povo. Eu sou bispo, eu sou bispo. Muito bem. Nesta cidade, tinha uma deusa chamada Cibele, e era retratada em moedas com a coroa. Até moeda tinha de Esmirna.
da deusa de Esmirna. Tinha uma forte influência em Roma. Era muitíssimo forte a influência que Esmirna causava em Roma. Por isto, era uma das cidades principais da Ásia Menor. E quando o bispo Policarpo, no ano 155, quer dizer, 50 anos depois desta carta, a polícia os soldados foram à casa dele para trazê-lo ao anfiteatro. E quando bateram na porta, Policarpo disse: "Oh, sejam bem-vindos, entrem aqui." E os soldados, sem graça, entraram. "Sentem-se, eu vou preparar uma comida para vocês." Ele preparou a comida, comeram, e Policarpo, sorrindo, seu rosto brilhava. Ele disse: "Agora vocês me deem um momento para eu orar para o Senhor." E por 1 hora ele orou e depois voltou. E foram para o anfiteatro. Lá chegando, eles disseram: "Agora você tem oportunidade para salvar a tua vida, mas você terá que renunciar ao teu Deus. Blasfema do teu Deus, senão tu vai morrer queimado." E ali estava a lenha para iniciar a fogueira. Diz: "Fora os ateus, que a tua religião é uma religião de ateus." Ele se virou para o povo e disse: "Fora ateus." E se "Você não quer renunciar?" Ele disse: "Não. Como é que eu vou renunciar Jesus Cristo, que eu sirvo Ele há 86 anos e nunca me fez nenhum mal? 86 anos eu o sirvo." E aí colocaram Policarpo na fogueira e foram queimando lentamente. Mas o rosto de Policarpo brilhava e os soldados ficaram atemorizados, porque o sangue dos cristãos era a semente do Evangelho. Não é como hoje, que é televisão, é câmeras, é isso, é aquilo outro, para que a igreja cresça. Prosperidade, mentiras aqui e revelações mentirosas ali, artistas contratados para cair, fingindo que estão endemoniados. Mas naquela época não era assim. Então, nós encontramos que os cristãos, eles estavam sofrendo perseguição, fome, difamação e prisão. A tribulação era para pressionar eles para abandonarem a fé. Mas a perseguição agia neles como, quanto mais apertados eles eram pelo regime, mais o perfume de Cristo exalava em suas vidas. Então, a tribulação, ela também tem o seu lado brilhante. O Senhor disse: "Não temas, porque alguns de vós serão lançados na prisão." Hoje, alguns são lançados em Brasília. Em Brasília, 19 horas. Ninguém faz nada. Brasília tem muitos crentes lá, mas decididamente não seriam membros desta igreja. Ou um ou outro, por certo, seria, mas não todos. Quando Deus disse que eles teriam uma perseguição de 10 dias, na verdade eram 10 imperadores e a perseguição duraria 230 anos. Quanta gente nasceu e quanta gente morreu em 230 anos e não viram a liberdade, mas não abandonaram a Jesus. Então, havia alguma acusação contra os crentes, havia imoralidade, havia divisões de famílias, havia ateísmo, até canibalismo se fala que havia em muitos lugares, incesto e deslealdade a César.
Na verdade, muitas destas coisas eram calúnias feitas pelo Império Romano para que eles fossem destruídos. Mas eles foram produzindo um cheiro suave e foram produzindo um cheiro suave até que tudo se encerrou. Hoje, a igreja de Esmirna não existe mais. Seus membros estão na eternidade, esperando o arrebatamento da igreja para terem seus corpos transformados. Devemos ouvir a voz do Espírito Santo, porque nem a morte nos afastará do amor de Cristo. A segunda morte eterna significa estar separado de Deus para todo sempre. Se hoje não existe crentes mais naquela cidade desta igreja, esta igreja triunfante foi vitimada pela perseguição e está esperando o arrebatamento da igreja, então todos nós estaremos com o Senhor. E encontraremos o bispo Policarpo com o seu sorriso brilhante. Fico muito agradecido a Deus por pertencer a esta igreja de Esmirna. Quero dedicar este vídeo àqueles irmãos que sofrem perseguição dentro da igreja, fora da igreja, no trabalho, perseguições familiares. Vou orar. Nosso Deus é nosso Pai. Abençoa os teus servos ao redor do mundo que neste momento sofrem as perseguições. Bendito seja o teu nome. Amém e amém. A minha felicidade é muito grande em servir ao Senhor. Que Deus vos abençoe hoje e sempre. Amém. Na sua graça e misericórdia.